Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Jardel e hoje, na aula de hoje, vamos estudar pontos notáveis no triângulo. Esse assunto está localizado na página 203 do livro de vocês, ok? Então, peguem o livro e acompanhem comigo aqui. Vamos lá. Conforme você pode ver na ilustração abaixo, é possível traçar 4 segmentos de reta em um triângulo. Ou seja, nesse triângulo aqui, sabemos que tem esse e esse segmento, ok? Cada segmento vai representar uma característica diferente, ok? Então, ó, aí, a partir desses 4 tipos diferentes de divisões do triângulo, conseguimos encontrar 4 pontos notáveis no triângulo. Na tabela está presente um resumo das principais características desses pontos. Então vamos lá, gente. Altura. Se você observar a altura aí no triângulo aí, essa altura aqui, ela é o que? Ela é o segmento que está de preto. Vamos lá ver o que é que representa a altura. A altura, segmento de reta que une a base com o vértice oposto, formando o ângulo reto, como está na figura aqui. Ou seja, gente, a altura sempre irá formar um ângulo de quanto? Sempre irá formar um ângulo de 90 graus. A altura vai formar um ângulo de 90 graus. A altura forma um ângulo de 90, ok? Então, ó, aqui vou chamar esse ponto de A. Esse ponto aqui eu vou chamar de A. E aqui eu vou chamar de quem? De H. Implica dizer que AH é a altura, ok? Bissetriz é o segmento aí que dá de verde. Ele está dividindo o ângulo ao meio. Então, ó, segmento de reta a unir a base com a bissetriz do vértice que está oposto. Ou seja, a bissetriz, que é essa parte verde, que eu vou chamar aqui de AB, AB está dividindo o ângulo ao meio. Então, ó, a bissetriz está dividindo o ângulo ao meio. A mediana, que eu vou chamar aqui de AM, que esse M aí é o ponto médio, do lado do triângulo, é o ponto médio do lado do triângulo. Ou seja, ó, se eu tenho aqui esse lado aqui, o M está cortando ao meio, então o ponto médio divide o lado ao meio. E a mediatriz, ela é quase igual à altura, só que o ponto que vai tocar, a mediatriz é o ponto que vai tocar a base do triângulo, vai ser o ponto médio. A altura nem sempre vai tocar no ponto médio, ok? A mediatriz é quem toca no ponto médio. A altura forma só o ângulo de 90 graus. A mediatriz forma ângulo de 90 e toca num ponto médio, ok? Então vamos lá para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo aqui é mediana. A mediana é a seviana cujas extremidades estão em um ponto, em um vértice e no ponto médio do lado oposto a esse vértice. Como? A mediana nada mais é que o que? Ele vai dividir o lado ao meio. Ele divide o lado ao meio, ou seja, esse lado BM, ele é igual ao lado quem? É igual ao lado
MC. Ou seja, o lado BM é igual ao lado MC. Tranquilo? Então, a mediana divide o lado ao meio. Ok? Na figura abaixo, sendo A um vértice e M um ponto médio do lado BC, AM é a mediana do lado BC. Note que M é o ponto médio de BC. Então, tal ponto divide o lado BC no meio. Isto é, BM é igual a MC. Tem a mesma medida. Ou seja, foi o que eu acabei de falar. BM é igual a BC, a MC, porque é o ponto médio. Divide o segmento ao meio. Evidentemente, um triângulo possui sempre 3 medianas, cada uma saindo dos seus vértices. Ou seja, todo triângulo vai ter 3 medianas, 3 alturas, 3 bissetrizes, ok? Então, o triângulo sempre vai ter 3 características. Vai ter 3 alturas, ou vai ter 3 medianas, ou vai ter 3 mediatrizes, ou vai ter 3 bissetrizes, ok? Sempre é 3. Vamos lá. Agora vamos falar de altura. O segmento de reta com origem em um vértice de um triângulo e o fim no lado oposto a tal vértice, de modo que eles sejam perpendiculares entre si. É chamado de altura. Ou seja, a altura forma um ângulo de 90 graus. Aí vamos lá. Abaixo, AH é a altura relativa do lado BC. E, portanto, AHB, esse triângulo, e AHC, esse triângulo, são 2 triângulos retângulos. Irá formar 2 triângulos retângulos. Os ângulos deles, os ângulos aqui formados são o quê? São ângulos de 90 graus. Observe que não necessariamente o ponto H, chamado de pé da altura, equivale ao ponto médio de BC, ok? Então, não necessariamente o H vai ser o ponto médio. Se fosse o ponto médio, ia ser mediatriz. Então, também podemos formar 3 alturas. Visualize também que acima formam-se 2 triângulos retângulos. O triângulo ABH e o triângulo ACH, ok? Então, vai formar 2 triângulos retângulos. A bissetriz de um triângulo é o segmento de reta com origem em um dos vértices, de modo que ele divide tal ângulo desse vértice pela metade. Ou seja, a bissetriz vai dividir o ângulo A, esse ângulo A aqui, em dois ângulos congruentes, em 2 ângulos com a mesma medida. Na figura a seguir, sendo AS a bissetriz relativa do lado BC, entre os ângulos BAS e CAS possui a mesma medida, ou seja, o ângulo A é dividido em 2 ângulos iguais. Fica claro aqui também que um triângulo possui também 3 bissetrizes, ok? Como as outras sevianas. Gente, ponto notável e seviana notável é a mesma coisa, ok? Ponto notável e seviana notável é a mesma coisa. Vamos lá. Mediatriz. Mediatriz é o ponto de encontro entre as mediatrizes. Ou seja, o ponto de encontro que a gente vai estudar um pouco a mais aqui, um pouco a mais à frente, o ponto de encontro é chamado de circuncentro. É o encontro das mediatrizes. A mediatriz passa por o ponto médio
e formam o quê? Ângulo de 90 graus. Em relação ao circuncentro, esse triângulo está o quê? Inscrito na circunferência. Se ele está inscrito, ele está dentro da circunferência. O ponto de encontro das mediatrizes, aqui esse ponto de encontro, ele é chamado de circuncentro. É o centro da circunferência, ok? Então, ó, mediatriz é o segmento perpendicular que passa pelo ponto médio do lado do triângulo. Tranquilo? Então, o ponto médio, o encontro das mediatrizes é o que? O circuncentro. E esse circuncentro é o centro da circunferência que o triângulo está inscrito. Vamos lá. Algumas sevianas em um triângulo isósceles. Gente, vamos lá. Um resultado importante que envolve as sevianas de um triângulo isósceles se diz respeito àquelas relativas à base. Neste caso, as sevianas se coincidem, ou seja, a mediana, a altura e a bissetriz é o mesmo segmento de reta. Como exemplo, vamos lá. A altura, a bissetriz e a mediana é o mesmo segmento. Como? Aqui a AP, o que foi que a AP fez? Dividiu o ângulo ao meio, dividiu o ângulo A ao meio, dividiu o lado BC no meio, onde esse lado aqui é igual a esse lado aqui. E a altura forma o quê? Um ângulo de 90 graus, ok? E que a mediatriz também passa por aqui, ó. A mediatriz também pode ser a mesma altura, ok? Num triângulo isósceles. Em outros triângulos pode até ser, mas no triângulo isósceles a altura, a mediatriz, a bissetriz e a mediana é o mesmo segmento de reta, é o mesmo segmento, ok? Vamos lá. Sevianas em um triângulo equilátero. A mesma coisa do triângulo isósceles. Olha só. O segmento AP divide o ângulo A ao meio. Divide o lado BC ao meio, que é a mediana. O ângulo é a bissetriz. E a altura aqui forma um ângulo de quanto? 90 graus. E a mediatriz é o que? O segmento que passa por o ponto médio. Ou seja, mediatriz passa por o ponto médio. Então, a AP é mediatriz, bissetriz, mediana e altura. Ok? Agora, algumas características com os pontos de encontro de cada um desses segmentos e algumas curiosidades, ok? Gente, o ponto de encontro das alturas é chamado de ortocentro. O ponto de encontro das alturas é chamado de ortocentro. Uma curiosidade sobre o ortocentro é essa. O ortocentro encontra-se na região interna do triângulo, se este for acutângulo. Coincide com o vértice se o ângulo for o quê? Se o ângulo reto coincide com o vértice do ângulo reto se for um retângulo. E encontra-se fora do triângulo no caso deste ser obtusângulo. Então, o que quer dizer? Quando ele é acutângulo, o ortocentro ele se encontra dentro do triângulo. Agora, quando o triângulo é retângulo, o ortocentro ele está localizado aqui, ó, o ortocentro, ok? Em cima do vértice. E quando ele é um triângulo obtusângulo,
quando ele é um triângulo obtusângulo, implica dizer que o ortocentro ele vai dar fora do triângulo, ok? Então, o ortocentro pode ser localizado dentro do triângulo, no vértice do triângulo ou fora do triângulo, ok? O encontro das bissetrizes. O encontro das bissetrizes é chamado de incentro. O encontro das bissetrizes é chamado de incentro. O incentro é o centro de uma circunferência inscrita num triângulo, ou seja, uma coisa inscrita é que está dentro de outra coisa. Exemplo, quem é que está dentro do triângulo? A circunferência. Então, a circunferência está inscrita. Então, o incentro é o quê? É o centro dessa circunferência, ok? Interno, centro, dentro do triângulo, ok? Baricentro. Baricentro é o encontro das medianas. Baricentro é o encontro das medianas, ok? Curiosidade sobre o baricentro. É o centro de gravidade de um triângulo. Se suspendermos um triângulo pelo seu baricentro, ele fica em equilíbrio. Este ponto está a uma distância de 2/3 da mediana em relação ao vértice correspondente. Ou seja, se aqui é, vamos lá, se aqui é m sobre 3, então a mediana vai ser o quê? Vai dividir o segmento onde uma parte vai ser 2/3 da outra, ou seja, m sobre 3, então aqui é 2/3 de m sobre 3, ok? É 2/3 da medida em relação ao vértice correspondente. Ou seja, ó, essa medida corresponde a 2/3 desse segmento total. Como? Vamos supor que aqui tenha B. Eu vou botar aqui E. Ou seja, o segmento aqui, esse segmento que vai do A até aqui, corresponde 2/3 do segmento completo, que é quem? AE. Ok? E, por último, o circuncentro que a gente já tinha visto lá no slide passado. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita, ou seja, a circunferência circunscrita o circuncentro é o centro dessa circunferência, ok? Então, gente, vamos relembrar aqui. Ó. Ortocentro é o encontro de quem? O ortocentro é o encontro das alturas. O incentro é o encontro das o quê? Bissetrizes. O baricentro é o encontro de quem? Das medianas. E o circuncentro é o encontro de quem? Das mediatrizes, ok? Então, gente, vamos aprender um macete para você aprender o nome do encontro de quem? Das alturas, o encontro das medianas, das alturas e das mediatrizes. Então, você deve fazer o seguinte. Vamos fazer a seguinte anotação. Anotem aí no seu caderno. Coloquem aí meba. Coloquem aí meba, bi, ao, mec. Meba, bi, ao, mec. Isso aqui vocês vão entender já já.
Meba, bi, almec. Meba, bi, almec. Lembra sempre disso, ó. Mediana, baricentro. Bissetriz, incentro. Altura, ortocentro. E mediatriz, circuncentro. Mediana, baricentro, bissetriz, incentro, altura, ortocentro e mediatriz, circuncentro. Como é que você faz para não esquecer disso? Professor, isso eu confundi aqui. Mediana com mediatriz. É só lembrar. Mediana termina com A, vem primeiro no alfabeto. E mediatriz termina com Z, vem por último. Ou seja, primeiro mediana, depois mediatriz. Outra coisa que você pode anotar aí, gente. Ó, anote aí essa frase. Coloque aí. Aí coloca aqui. A ameba, Bia, aí coloquem aí, foi, a ameba, Bia, foi ao que? Ao MEC. A ameba, Bia, foi ao MEC. Mediana, baricentro, bissetriz, incentro, altura, ortocentro, mediatriz, circuncentro. Então, gente, com esse macete aí dá para você resolver qualquer questão relacionada com o nome do encontro de cada uma desses pontos notáveis, ok? Então, bons estudos, continue focados aí e até a próxima aula.